Olá pessoal, no tabuleiro a nossa querida variante Najdorf da Siciliana e nós vamos ver uma partida entre o Shirov e o Liu Xianjin, certo? Jogada em 2010. A diferença aqui de força entre os jogadores é bastante grande, tá? O Liu Xianjin não é nem mestre internacional, pelo que eu pude conferir aqui na internet. Mas é uma partida que é interessante para nós, porque ela guarda uma sequência tática de sacrifícios na siciliana Najdorf muito impressionante e muito interessante da gente conhecer. O Shirov, para quem não sabe, é um jogador letão-espanhol, está com 49 anos hoje, e ele foi envolvido numa polêmica, pessoal, das maiores da história do xadrez, ao estilo primeira metade do século XX. Ao estilo primeira metade do século XX. Naquela época em que o campeão mundial escolhia com quem ia jogar, né? O que aconteceu? Você sabia que houve um match para definir o candidato que iria jogar contra o Kasparov em 2000? E o Kasparov perdeu em 2000 para o Vladimir Kramnik, né? Só que esse match que aconteceu antes foi entre Shirov e Kramnik. É, o Shirov, ele mesmo. E quem ganhou o match? Você pode falar assim, óbvio, foi o Kramnik que ganhou do Kasparov e se tornou campeão mundial depois. Negativo. Quem ganhou aquele match foi o Shirov, pessoal. Só que quem jogou contra o Kasparov foi o Kramnik. Vocês sabiam disso? Isso é uma das histórias mais mal explicadas da história moderna do xadrez, certo? É muito interessante isso aí. E na época, o Kasparov inclusive alegou que não haveria interesse de patrocinadores por um match entre ele e o Shirov, porque o track record pessoal dos dois era assim indiscutivelmente a favor do Kasparov na época. Aí me corrija se eu estiver errado, parece que era algo como 12 ou 14 a partidas a favor do Kasparov, uma ou nenhuma a favor do Shirov e alguns empates. Parece que era esse o track record pessoal entre eles, certo? E que isso não traria patrocínio. Olha, é polêmico, muito polêmico, certo? Então, assim, essa história aí é uma história que, sei lá, talvez daqui a umas 2, 3 gerações a gente vai ter as informações, né? Mas é um dos fatos aí muito interessantes. Bom, voltando aqui para a nossa partida. Então o Shirov está de brancas, o Liu Xianjin está de negras. Foi jogada em Scarborough em 2010, tá? Então vamos ver aqui desde o começo. O Shirov abriu com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Najdorf no tabuleiro, bispo G5, a linha mais agressiva, cavalo de BD7, certo? Sem E6 neste momento, certo? Isso aqui é uma linha jogável, mas é uma linha, tanto quanto a clássica, é uma linha super aguda. Veio bispo C4 e, e esse lance aqui, pessoal, já mostra aqui que as brancas estão mirando a casa E6. E6, dama E2. Dama E2 é um dos lances modernos aí contra o sistema cavalo de BD7. Antes de F4, a dama não vai para F3, não vai para D2, certo? É dama E2, tá? Dama E2 é um jeito moderno de ter linhas contra o cavalo de BD7. E agora as negras jogam um lance muito natural, muito inocente, dama C7, e esse lance já é um erro. Ou seja, como nós vemos que já está montado aqui um provável sacrifício, então visualiza, né? Bispo por E6, F por E6, cavalo por E6. Esse cavalo em E6 ataca a dama, ataca a casa D8, ataca o bispo e ataca a G7. Só de visualizar isso, você vê que é uma jogada que as negras não podem deixar acontecer. E aqui o lance, ao invés de dama C7, deveria ter sido B5, tá? B5 questionando esse bispo de imediato. Quando o sacrifício ainda é possível,
mas perde muito da sua potência. Como, por exemplo, a gente pode ver na sequência aqui, bispo por E6, F por E6, cavalo por E6 e dama B6, tá? Qual é a grande diferença aqui com relação ao que aconteceu na partida? Coluna E não abre, tá? Coluna E não abre, certo? E outra possibilidade também é, nesse momento do B5, as brancas recuarem o bispo. E aí a partida poderia seguir com dama 5, grande roque, bispo B7 e jogo pela frente, tá? Dama C7, então, já é considerado uma imprecisão leve, grande roque e B5. Agora parece assim que tudo, né, mais natural. Parece que o B5 aqui funciona bem, mas infelizmente é outra imprecisão do Liu Xianjin, tá? Aqui deveria jogar H6 com bispo H4 e cavalo B6, né? Atacando o bispo, abrindo a defesa para o ponto E6 e também ficando de olho na casa D5. Então, pessoal, B5, tá? Pode dar uma pausa no vídeo, tente descobrir o lance das brancas. Bom, pessoal, ficou muito fácil, né? Depois do que eu falei. Como você vê, esse lance agora que o Shirov faz é simplesmente avassalador. Veio bispo por E6, e aqui as negras têm que tomar o bispo, porque senão vão perder um peão central, vão ter toda a sua estrutura desarrumada, certo? Veio F por E6, cavalo por E6 ameaçando a dama, e aí o Liu Xianjin jogou dama C6, mas uma situação catastrófica, né? Aqui a vantagem já é decisiva para o Shirov. Pode dar uma pausa, tenta descobrir o próximo lance do Shirov. Cavalo D5, pessoal. Como essa casa é importante em qualquer defesa siciliana, mas muito especialmente na Najdorf, né? Então agora, comparando com algumas análises anteriores, é que fica claro que agora abre-se a coluna E e antes não abriria, certo? Então as brancas já têm uma ameaça muito potente aqui na posição, que é colocar o cavalo em C7 e esse rei aí tá em linha de mate, né? Tá em linha de mate, certo? Já com a casa D8 ocupada, esse cavalo cravado, né? Porque o rei vai ter que ir para uma casa escura. Enfim, já é bem complicado. Então o Liu Xianjin tomou o cavalo, e aqui é outro erro, né? Porque as negras não podem abrir a coluna, permitir a abertura da coluna E. Veio E por D5, e aí já ameaça a dama e já fica com descobertos fortes contra o rei aqui. Veio dama C4 desesperadamente tentando trocar as damas. Agora nós temos mate em 2, pessoal. Pode tentar pausar para descobrir como é que o Shirov deu esse checkmate em 2. Muito bem. Cavalo C7 cheque. Forçado rei F7, porque é cheque duplo do cavalo e da dama. Não pode trocar a dama, não pode tomar o cavalo, certo? Porque sempre fica uma peça sobrando dando cheque. E rei F7 único, e agora o checkmate, dama E6. Que partida, pessoal. Que jogada. Olhem a situação do rei das negras, certo? Vamos mostrar aqui, ó, antes do desfecho, do arremate do Shirov. Aqui, ó, o Liu Xianjin tomou o cavalo, né? Não poderia. Qual deveria ser o lance? O meu computador deu torre A7, certo? Esse recurso aí acontece em várias sicilianas, acontece na Índia do Rei também, em que uma torre vem para a segunda fileira, né? Para a defesa, certo? Isso é uma ideia aí que acontece às vezes. Uma possibilidade, mas olha o que são esses cavalos brancos, né? Em território adversário avançado, né? Rei B1, cavalo E5, cavalo por F6, G por F6, bispo por F6, torre G8,
cavalo por F8, rei por F8. Linha de computador, né? Mas dando aí vantagem para as brancas. Só vendo aí pelos peões, são 7 contra 4. Segurança do rei é indiscutível melhor para as brancas. E com certeza as brancas têm aí contra-jogo pelo cavalo a menos. Isso aí não tem dúvidas, né? Ainda essa dama chega rápido no flanco rei via H5, por exemplo, certo? Então isso aí seria uma possibilidade, mas a vantagem indiscutivelmente é a das brancas. Então, pessoal, que partida, né? A gente tem ainda mais um detalhezinho que a gente pode olhar aqui no dama C6, tá? Depois do sacrifício aqui, que abre o jogo com bispo E6, F por E6, cavalo por E6, que esse sacrifício a gente tem que ficar de olho sempre quando se joga siciliana, certo? Tanto se você está de brancas quanto de negras. E esse cavalo de BD7 obstruindo a defesa do bispo de C8 tem que ser muito bem pensado, se não vai dar tempo para as brancas fazerem um sacrifício desse tipo. Em geral é bispo em E6 para plantar o cavalo ali, certo? Isso aí é recorrente, em várias partidas acontece. Liu Shijin jogou dama C6. Vamos ver outro exemplo aqui, rapidinho agora, que é entre Strauss e Pink, jogado em Praga 2002, em que a partida foi com dama B8. Certo? Dama B8, ainda de olho no peão de D e B. Bom, em C6 também fica, mas a dama fica em outro complexo de cor de casa, né? Vem cavalo D5, né? Ocupando essa casa vital. Na siciliana, rei F7, cavalo D8. Olha só que intensidade a partida. Rei G8, veio bispo por F6, cavalo por F6, cavalo por F6, G por F6, dama H5. Olha só o que é a posição, pessoal. Todas as peças negras na fileira inicial. Dama A7, dama D5, cheque, rei G7, e as brancas acabaram vencendo essa partida em 53 lances. Aqui está no lance 17. Então ainda teve muito jogo. Mas é uma situação bem parecida com o do Torre A7, né? Que a gente acabou de olhar. As negras ficam aí com peões a menos e rei exposto. As brancas com o rei super ultra seguro, ainda com chance de ataque, mas com vantagem no final, certo? Vantagem no final pela estrutura de peões. Então, pessoal, uma partida aí sensacional do Shirov na nossa visão, com sacrifício temático na siciliana, né? E ali, ó, obstruiu a defesa de E6, que ainda nem foi jogado, bispo C4, E6, dama E2, e aqui tem que partir para o contra-ataque imediato com B5, certo? Não dá para jogar lance natural aqui, como o Liu Shijin jogou com dama C7, que aí acaba levando o sacrifício, e realmente a posição fica terrível. Permitir a abertura da coluna E, né? Permite aí esse checkmate rápido no centro do tabuleiro. Muito obrigado, pessoal. Bons jogos a todos.